Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Há quanto tempo, né? Gente, tá corrido, mas eu vim gravar aqui mais um episódio da minha vida com Deus. Então, no primeiro e no segundo episódio, vocês viram como foi o meu nascimento, né? Como foi tudo bem corrido, bem complicado para os meus pais. Porém, depois do episódio que o médico esqueceu a luva dentro da minha mãe, né, e tudo mais, ela fez a cirurgia, retirou a luva, porém perdeu alguns órgãos, né, por causa disso, porque deu infecção nela, né. Então ela perdeu a trompa, as trompas, e perdeu também o ovário, né, e o colo do útero. Com isso ela não pôde mais ter filhos, então eu fui a última bebezinha dela, né. Mas o tempo foi passando, a minha mãe foi recuperando, graças a Deus, depois da cirurgia de limpeza que fez nela, né? E a vida foi seguindo. Meu pai foi trabalhando no interior, ele era mestre de obra, né? Ele pegava as obras e viajava, né? Com os pedreiros, os serventes e tudo mais. Ficava mais de 15 dias fora, um mês, mas sempre vinha em casa visitar a gente. A minha mãe, como sempre, guerreira, batalhadora, né? Sempre com salão de beleza, né? Cabelo e tudo mais. E também ela começou a vender roupas, vender acessórios de casa, pano de prato, todas essas coisas para a gente ter uma renda maior. Porque agora eram 4 filhos, né? 3 homens e só eu de menininha. Porém, aconteceu um episódio muito triste na minha cidade, que foi a enchente de 1989. Eu tinha 3 anos nessa época, né? Choveu bastante na minha cidade e as cheias seguiu e invadiu as casas. A minha casa é a terceira casa depois do rio. Então a minha casa foi invadida pela água. A água chegou, o nível de água dentro da minha casa chegou a 80 centímetros na parede. Então tudo que tinha, que o meu pai não conseguiu retirar, foi perdido. Inclusive perderam-se fotos, documentos, né? Naquela época era muito difícil as coisas. E minhas fotos de infância, dos meus irmãos, tudo mais, se perderam naquela enchente de 89, né? Tem fotos, tem relatos lá da cidade, tudo no Jornal da Cidade, lá em Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe, Bahia. Vocês podem acessar, tem o site, tem o Instagram deles também, que conta toda a história da enchente de 1989. Depois disso, né, meu pai limpou a casa depois das cheias, né? Limpou a casa, se recuperou o que tinha de recuperar e foi batalhar para conquistar as coisas perdidas, né? Tivemos muita ajuda de familiares, do prefeito, de tudo mais, né? Na época, eu tinha apenas 3 anos de idade. Com isso, eu fiquei doente. Eu peguei pneumonia, fiquei doente e meus pais, assim, não tinham muita condição, né? E naquela época, eu fiquei no hospital público. Achei um médico maravilhoso que cuidou de mim. Gente, ele cuidou tão bem de mim que eu lembro dele até hoje. Eu tinha 3 anos de idade, é sério. É a única coisa, assim, são relatos que eu não lembro muito bem, né, das coisas quando eu tinha 3, 4 anos de idade, né? Mas foi bem difícil nessa época, né? Enchente, todo mundo passando por dificuldade, faltando comida, faltando água, energia, né? Todo mundo se ajudando, os vizinhos, prefeito, autoridades maiores, né? Ajudando, e eu fiquei doente, peguei pneumonia, né? Fiquei internada e demorei um pouco para me recuperar. E eu lembro que o médico, ele falou assim: você vai ficar bem e eu vou te dar um presente para você ficar bem. Eu fiquei tão feliz. Eu tinha 3 anos na época. Ele me deu, sabe o que? Uma pilha. Sabe aquela pilha, uma que é quadradinha? Eu até esqueci o nome da pilha. Ela é quadradinha. E a pilha era tão cheirosinha, ficou com o perfume do médico na pilha. Daí eu ficava com aquela pilha o tempo todo. A minha mãe falava: meu Deus do céu. E eu fiquei com essa pilha um bom tempo, guardei. Eu cresci e tinha essa pilha. E tive contato com o médico, com certeza, depois, né? Que ele me curou, cuidou de mim com tanto carinho, com tanto amor, que eu me afeiçoei ao médico. E o médico ia lá em casa, eu ia no consultório dele sem ter nada, né? Eu falava pra minha mãe que queria lá ver ele, daí ele me atendia. E era maravilhoso, gente, foi maravilhoso. Além assim, porém a doença foi triste, né? Pneumonia. Minha mãe gastou bastante com remédios e tudo mais, mas as minhas tias, elas faziam remédio caseiro, né? Aqueles chás, xaropes e tudo mais. Mas graças a Deus eu passei dessa fase.
Mais uma vez, Deus colocou a mão na minha vida, né? Porque tem gente, sim, que morre de pneumonia. Tem gente, sim, que nem sabe o que é pneumonia. Mas é uma coisa bem séria. E naquela época não tinha muito recurso, né? Naquela época de 89, né? E essa foi a minha primeira doença. Depois eu fui crescendo com o tempo, graças a Deus. E eu sempre era fraquinha. Minha imunidade sempre foi baixa. Eu gripava facilmente. Eu peguei cachumba, né, papeira, aquele negócio que fica aqui, não sei como vocês chamam, mas aquilo doía tanto, gente, eu não conseguia engolir minha saliva. E minha mãe, mais uma vez, cuidando de mim, como sempre, mãe é mãe, a minha é excepcional, maravilhosa, né? E minha infância foi passando, porém eu tinha bastante primos e primas, eu me divertia muito, eu ia para casa da minha avó, eu amava muito a minha avó, ainda amo, ela faleceu já, mas eu amo de coração, é uma pessoa que eu vou amar e vou lembrar para sempre. A minha tia que cuidava de mim enquanto a minha mãe trabalhava, eu saía da escola e ia para casa da minha avó. E a minha tia, ela cuidava de mim, né? Com todo carinho e tudo mais. E eu nunca vou esquecer isso. As minhas tias sempre me deu muito apoio, cuidando de mim enquanto a minha mãe trabalhava, né? Dava bronca? Dava, a gente era criança, né? Ficava perturbando, enchendo o saco. Eu era assim, bem quieta. Eu não perturbava muito não, mas meus irmãos perturbavam mais. Eu gostava era de boneca, eu amava boneca. Até hoje eu tenho as minhas bonecas de infância. Eu tenho uma boneca, uma Emília, que a minha mãe ganhou, ela estava grávida de mim ainda. E eu tenho até hoje essa Emília. O meu quarto tá todo montado lá na casa da minha mãe, na Bahia. Quem tá usufruindo é a minha sobrinha, tava, né? E eu tenho minhas coisas, eu amo boneca, amo miniatura, amo coisinhas bem fofinhas. Então, minha vida com Deus sempre foi de muita glória, porque Ele sempre providenciou tudo, nunca deixou faltar nada para mim nem para minha família. Meu pai sempre trabalhava e quando ficava desempregado, ele ia fazer bico, né? Ia na casa dos parentes, arrumava as coisas, tem um telhado, tem isso, tem aquilo. Meu pai sempre foi guerreiro, sempre foi batalhador. Eu tenho muito orgulho do meu pai, muito orgulho da minha mãe. Porque eles foram pais maravilhosos e são, até hoje eles são maravilhosos. Então esse episódio de hoje de Minha Vida com Deus, eu tô falando desse episódio, da enchente que teve em 89 e da minha pneumonia que eu tive, mas Deus colocou a mão e me curou, graças a Deus e aos médicos, né, que deu muita assistência para mim, para minha família, né. E é isso, valorize a sua família, valorize sua mãe, valorize seu pai, por mais que vocês discutam, briguem, né, fiquem afastados, mas o pai e a mãe é o único que está do nosso lado sempre. Não importa o que você faz, não importa o que aconteça, não importa onde você esteja. Então, a minha vida com Deus é maravilhosa porque Deus me deu esses pais maravilhosos, irmãos maravilhosos também. Eu amo a minha família. Estou longe, sim, estou bastante longe, né? Eles moram em Goiânia, uns moram na Bahia, tá afastado. E a gente vai crescendo e vai pegando o rumo da nossa vida, não é? E é assim que tem que ser, né? Mas todos os dias eu ligo, tenho o grupo da família, eu falo, eu mando foto, eu posto meu dia a dia para eles compartilham, comentam. A minha mãe sempre me dá conselho, todos os dias eu ligo para minha mãe, no mínimo 2 vezes no dia. É isso mesmo, 2 vezes no dia. Isso sem contar que, se ela lembrar uma coisa lá, ela me manda mensagem. Filha, você lembra isso, isso e isso? A minha mãe é maravilhosa, ela é muito presente na minha vida. E eu obedeço ela até hoje. No dia que eu posto uma coisa, uma foto, uma coisa, ela fala, ai filha, legal, mas não posta não, tira. Eu vou lá e tiro na hora. Não importa onde ela esteja, não importa o que ela esteja fazendo, eu sempre vou obedecer a minha mãe. E é isso, a minha vida com Deus hoje é maravilhosa, porque Ele providencia tudo. Desde o meu nascimento até agora, Ele está providenciando tudo. E eu sei que os planos dEle na minha vida vai se cumprir, né? Já se cumpriu e está se cumprindo e vai cumprir mais ainda. E esse hoje foi o meu dia com Deus. Eu vou postar para vocês os próximos episódios, vai ser bem mais detalhado, tá bom? Então fiquem com Deus e beijos. Espero que gostem. Tchau!